Então, agora a gente vai entrar nos objetivos específicos, né? Então nós temos aquele objetivo geral, aquilo é a compreensão geral que você tem que ter do estudo desse módulo. E aí nós temos agora os objetivos específicos, né? São as partes do objetivo geral, né? Então nós temos aqui várias partes, né? 12 partes. Então o que exatamente você precisa estudar dentro desse objetivo geral? Primeiro, você tem que identificar no mapa a Península Balcânica, o Mar Mediterrâneo, Esparta e Atenas. Então, né? Então, uma das coisas que você tem que aprender é saber identificar no mapa. Então, você vai ter que interpretar no mapa, você vai ter que olhar no mapa e saber dizer onde fica a Península Balcânica, onde fica o Mar Mediterrâneo, onde fica a cidade de Esparta e onde fica a cidade de Atenas. Tá? Isso você vai aprender. Por enquanto, né, são os objetivos. Depois, você vai ter que identificar as fases da evolução política e administrativa de Atenas. Então, você vai ter que identificar como é que a política e a administração da cidade de Atenas evoluiu. Então, ela evoluiu por fases, né? Houveram fases de evolução da política e da administração da cidade de Atenas. Então, você vai aprender a compreender isso. Depois, você vai aprender a identificar as características da democracia ateniense. Então, em Atenas, nós temos o sistema democrático, a democracia. E aí nós vamos aprender quais são as características da democracia lá na cidade de Atenas, né? Porque a democracia naquela época é diferente da democracia de hoje, né? Então a democracia surgiu ali na Grécia e é uma democracia bem diferente da que nós conhecemos hoje. Então nós vamos aprender como é essa democracia, quais são as características dela. Depois nós vamos aprender a caracterizar o modo de produção escravista da sociedade grega. Então nós vamos aprender, né, como é que era a escravidão na sociedade grega, como era a escravidão na Grécia, né? Depois vamos identificar os principais objetivos da religião grega, né? Ou seja, nós vamos estudar como era a religião grega e quais eram os objetivos dessa religião. Depois nós vamos estudar o legado cultural que os gregos nos deixaram, né? Então, os gregos foram uma sociedade muito importante e que deixou um legado cultural para a gente. Então, muitas coisas que nós temos hoje vieram de lá da época dos gregos. Então, que coisas são essas, né? Nós vamos saber quando nós estudarmos isso aqui, tá? Vamos subir aqui um pouquinho, né? Aí depois nós vamos passar para o estudo da sociedade romana, né? Que seria o objetivo 7, que seria identificar as características da sociedade romana durante a República. Então, a sociedade romana, ela também teve fases, né? Assim como a Grécia, lá em cima, também teve fases políticas administrativas, teve fases de evolução da política e da administração, a sociedade romana também teve. Todas as sociedades, na verdade, têm uma fase de evolução, né? Então, a sociedade romana, ela começou como uma república, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer quando estudar Roma é descobrir quais as características da república na sociedade romana, né? Depois nós vamos identificar as leis que trouxeram conquistas sociais para os plebeus. Então os plebeus eram uma classe dos romanos, né? E, né, eles conseguiram algumas conquistas dentro da sociedade, né? Por isso que são conquistas sociais. Eles conseguiram algumas conquistas dentro da sociedade romana através de algumas leis. Então nós vamos aprender isso, né? Então os plebeus, eles têm mais direitos que os escravos.
né? Você vai aprender que os plebeus eles têm mais direito que os escravos, mas eles têm menos direito do que os cidadãos romanos, né? Do que os aristocratas, né? Depois, o objetivo 9 é caracterizar o Império Romano em sua fase inicial. Então, antes mesmo da República, né, no ano 27 a.C., logo que o Império Romano surgiu, logo que o Império Romano foi criado, né, na sua fase inicial, ele era um pouquinho diferente. Então, para chegar à República, né, houve um passo antes de chegar à República. Então, nós vamos aprender isso, nós vamos caracterizar essa fase antes de chegar à República. Depois nós vamos identificar o modo de produção escravista na sociedade romana. Então, da mesma forma que nós tivemos escravos, né, produção escravista, né, nós tivemos um modo de produção escravista na sociedade grega, nós também vamos ter um modo de produção escravista na sociedade romana. Tá? Então nós vamos estudar como é que era a escravidão na sociedade romana. Depois nós vamos identificar a causa do fim do Império Romano, porque o Império Romano, né, ele teve uma fase inicial, depois ele passou por uma fase chamada República, depois ele vai ter uma outra fase que é o Império, e esse Império vai acabar. Então nós vamos descobrir qual foi a causa do fim do Império Romano, né? E depois, por fim, nós vamos citar algumas contribuições culturais que os romanos deixaram para o mundo ocidental. Então, assim como os gregos também deixaram, né, deixaram um legado cultural para a nossa sociedade, para os dias de hoje, os romanos também deixaram muitas contribuições culturais para o mundo ocidental, que é o nosso mundo, né, para os dias de hoje. Tá? Então, esses são os objetivos que nós temos que aprender nesta apostila.